Fala galera, bem-vindos ao Conexão Gonçalense, o encontro com quem inspira a nossa cidade. Hoje eu estou aqui com um poeta de literatura de cordel, cordelista, Zé Salvador. Ele vai contar um pouco da história dele pra gente, vai falar sobre o cordel. A gente vai bater esse papo aqui com ele agora. E aí, Zé? Tudo certo? Tudo certo. Maneiro. Primeiro a gente tem que agradecer essa oportunidade, o espaço, que é raro esses espaços para a gente, principalmente quando se trata de uma literatura específica, que é o cordel. E nós estamos aqui. Eu sou Zé Salvador, poeta, sou cordelista, mas também trabalho em outras áreas como soneto, sou sonetista, sou trovador, faço parte da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, da AGLAC, Academia Gonçalense de Letras, Artes e Ciências. Faço parte também das UBTs de Niterói, Rio e São Gonçalo. Eu estou um pouco afastado da de São Gonçalo por alguns motivos que não vem o caso aqui. E também nós trabalhamos o cordel em si em São Gonçalo. Por que eu digo nós trabalhamos? Porque aqui a gente chegou, e eu estava falando agora recente com você sobre o João Batista, o Cepalo e o Marinho do Nordeste. São três pessoas que começaram a abrir essa vereda, mas por motivos que não se sabe qual e talvez até dificuldades que eles não transpuseram, eles pararam. E eu vim como eu digo até nesse livro, eu digo que eu vim com o meu facão abrindo as veredas e tornando largas, e a gente vai fazendo esse trabalho com o cordel aqui de uma forma tão legal e eu acho até rápida, porque nesse período, desde quando eu comecei para cá, nós já criamos, inclusive hoje é o dia, já criamos o Dia Municipal do Cordel, 8 de julho, em homenagem ao nosso confrade Moraes Moreira, que também era cordelista. E criamos aqui em São Gonçalo a Academia Gonçalense de Literatura de Cordel, da qual eu estou presidente. Criamos também um concurso que ele é de cunho nacional, ele abrange todo o Brasil, e nós no dia 17 desse mês nós vamos estar na FFP dando o resultado já do concurso, dando prêmio, dizendo quem ganhou. Inclusive nós damos prêmio em dinheiro. E a gente tem aqui 3 livros que são resultado desses, porque nós estamos na 4ª edição. Então esse aqui é um livro resultado da primeira edição. Esse aqui é um livro resultado da 2ª edição. E esse é um livro resultado da 3ª edição. Nós já estamos com o da 4ª edição no prelo, já está sendo trabalhado, inclusive, pela gráfica, e a gente pretende fazer o mesmo que faz todos os anos. E dar continuidade a esse prêmio. Por quê? Que é para estabelecer. Hoje nós estamos no Brasil todo, inclusive na África, em Moçambique, apresentando esse concurso e levando o nome de São Gonçalo para esses locais. Importante. Então, no Nordeste, infelizmente, aliás, felizmente, eu não digo, pela qualidade de poetas, nós não temos ficado com os prêmios no estado do Rio. A gente só ficou no primeiro concurso, que foi a Albelena, que eu costumo dizer para ela que é minha garota propaganda, que ela levou o primeiro lugar, e ela é de Niterói. Agora ela está com 94, mas ela ganhou quando ela fez 90 anos. Então a gente diz que nós não somos a estrela. A estrela é o cordel, e a gente trabalha para ele, a gente se sacrifica para ele. Eu estou desde 2014 trabalhando direto para o cordel. Estou muito satisfeito porque nós evoluímos muito, e essa evolução nos dá o prazer de dizer que nós, nesse período de 2014 para cá, nós publicamos 120 desses cordéis, publicamos 4 livros nosso autoral, e publicamos os livros do concurso. Isso quer dizer que a AGLC, Academia Gonçalense de Literatura de Cordel, ela está dando certo.
E nós temos, inclusive nós agora, nós conseguimos alugar uma sala junto com a AGLAC, sendo parceiro da AGLAC, aqui nessa rua mesmo aí da frente, ali no, acho que é o número 100, se não me engano. E a gente se encontra lá às vezes pela AGLAC, mas também a gente precisa, que é recente, então a gente precisa mudar o foco para poder se encontrar lá também. Que hoje nós nos encontramos no Adelino Góes, na Galeria Carolina Maria de Jesus, e a gente é muito bem chegado lá. Por isso que a gente vai fazer o evento lá. Mas também a gente é bem chegado na FFP, Faculdade de Formação de Professores da UERJ. Sim. Por quê? Porque lá, lá existe uma cordelteca com o nome do Gonçalo Ferreira da Silva, e essa cordelteca ela tem todo o meu acervo, tem todos os meus livros, tem todos os cordéis, e a gente, vez ou outra, está trabalhando com a professora Isaura. Nossos componentes da AGLC, eu tenho uma parceria com a Apologia Brasil, tenho uma parceria com o Jordão Pablo de Fão, que é um cara que agora ele está bem conceituado na cultura de Niterói, mas ele faz parte da AGLC e me ajuda muito. E aí a gente vai levando. Conta um pouco mais da sua história, como é que você teve o primeiro contato com o cordel, como é que foi que se criou essa paixão que você tem pelo cordel? Nordestino já nasce com o cordel na veia. Sim. Mesmo que ele não escreva, mas qualquer nordestino que ouve o cordel é uma música diferente. Sim. O cordel ele é melífluo demais, ele se desmancha quando ele está sendo cantado, declamado ou lido. Então a melifluosidade do cordel ela é natural, ela já vem, o cordel já nasce musicado, não precisa você fazer música para ele. E eu, criança, quando eu fui para a sala de aula, eu fui com 9 anos de idade. Mas eu já sabia ler, escrever e contar. Ou seja, do cordel. Eu não escrevia cordel, mas eu já lia. Sim. E é interessante essa parte, porque eu tive uma professora que foi uma das primeiras, que eu na sala de aula dela, que era uma sala, várias etárias, ou seja, várias idades, sim. Não existia assim, segundo ano e tal. Ela estava ali para o que desse. Desse para ensinar, estava ensinando. Então, quando ela foi escrever meu nome, ela escreveu W-O-S-T-O-N, Washington. O nome, para quem não sabe, é Washington, pelo amor de Deus, mas ele pode chamar de Zé Salvador, que é melhor. Então, quando eu li, eu digo, professora, meu nome não é assim, não. Aí ela disse, como é que é seu nome, então? Aí eu fui e disse que era Vaz Ington. Aí disse, mas como é que escreve isso? Aí eu fui escrever para ela ver. Ou seja, a gente tem que ter uma... Eu nem posso cobrar isso de ninguém, porque eu não fui tão, vamos dizer assim, católico no escolher dos nomes dos meus filhos, não. Sim. Porque era um momento que eu estava lendo leituras diferentes, sim. E as leituras me fizeram levar a escolher os nomes que eles hoje têm, que não trouxe problema, mas também não foi tão agradável na adolescência. Bom, eu tinha uma biblioteca na minha casa, ou seja, na prefeitura, mas era em frente à minha casa, meu pai era funcionário público, sim. Eu costumo dizer que ele era o faz-tudo da prefeitura, sim. Ele era chamado para tudo, inclusive para briga de sitiantes, aqueles caras que ficavam brigando com cerco, ele ia lá apaziguar, essas coisas todas, de interior. E eu entrava lá aliás, eu nunca vi aquela biblioteca aberta. Sim. Mas eu tinha chave, então eu entrava lá, estava lendo lá, e li muita gente boa. Eu li o Quero Chasman, eu li o Guerra Junqueiro, eu li o Camões, eu li o Machado de Assis, eu li esses caras todos. Todos, né? Então, eu tenho graças a Deus, eu tenho uma bagagem boa literária, porque desse tempo. Sim. Depois, quando eu cresci, quando eu saí de casa, que eu sou da geração passarinho, aos 17 anos, eu já tinha saído 2 vezes de casa e tinha voltado, ou seja, eu tinha preparado alguns voos e não tinha dado certo, eu voltei para fortificar as asas, depois saí e não voltei mais. Sim. E nesse tempo, eu já lia, aonde eu
eu baixava acampamento, eu tinha meus livros. Sim. E eu levava comigo. Resumindo, eu vim para o Rio de Janeiro em 1977, não vim para trabalhar, vim a passeio. Sim. Eu vim com a ideia de passear. Só que, cheguei aqui, fevereiro, Rio de Janeiro, carnaval. Aquela coisa. Aí eu saía, quando eu voltava, dizia, amanhã eu tenho que ir para tal lugar. Ia lá e tirava um pouquinho do dinheiro que eu tinha reservado para voltar. Aí quando eu fui ver, estava zerado. Eu digo, agora tem que trabalhar. Ficou pelo carnaval, né? Pelo carnaval. E trabalhei. E eu não quis pedir nada a ninguém, nem ao meu cunhado aqui, que eu estava... Que na época eu encontrei com minha irmã aqui, que eu não vim atrás dela também, mas eu encontrei. E eu disse, não, vou trabalhar. Só que a gente, quando é novo, a gente tem um sonho achando que é o cara. Sim. E o cara não é a gente. Não é. Então eu fui procurar emprego. Só que como eu estava fazendo contabilidade, como eu tinha vindo de um liceu, como eu tinha um emprego bom lá, aí eu digo, aqui não vai ser diferente. Sim. Aí quando eu cheguei aqui, naquele tempo tinha um suplemento nos jornais desse tamanho, só de emprego. Muita coisa. Classificado. Isso, suplemento. E eu vi que não estava dando certo para mim. Eu saí de porta em porta. Quando eu bati na porta do ABC, e olha que coisa doida. Eu trabalhava de comércio. Sim. E eu não queria mais isso, mas não teve outro jeito. Eu caí no comércio. Só que lá, isso é para poder baixar o fogo da gente. E é tão legal isso, cara. Eu acho isso legal. Eu não achei uma vaga de escritório, muito menos eu achei uma vaga na vassoura. Eu digo, não, mas eu tenho que pegar, por que não? Sim. Aí fui limpar chão do supermercado, aquele L2 na Sendas, quem que lembra? L2, L1, aí o cara quebrava um ovo, eu ia lá limpar, mas isso no ABC. Sim. Mas lá em 10 meses eu cheguei a ser o chefe do escritório. Bacana. Mas aí eu mostrei serviço, passei pelo açougue, mostrei que sabia desossar carne e tal. Depois fui para ser notista, diagnostista. Quer dizer, cheguei a ser o chefe do escritório de uma loja lá no Alcântara, do ABC. Mas, como eu já havia falado anteriormente, eu nunca deixei ninguém botar cabresto em mim. Sim. E eu concordo com essas pessoas que têm o cabelo na venta, porque só tem cabelo na venta quem pode. Aí um dia eu tive um problemazinho lá com o chefe geral e ele veio achar que era. Eu disse, você não é. Sim. E disse que não. Ele disse, aí tá, então você está fora. Eu disse, beleza. Beleza. Mas isso não me fez derrotado, não. Isso me fez com mais força. Sim. E eu fui trabalhando, eu trabalhei, para ser resumido, eu trabalhei no Rio de Janeiro, desde limpar chão até gerente de restaurante. E chefe de equipe de distribuição de mercadoria. Nesse eu era desde chefe de equipe até manobreiro de carreta bitrem. Por quê? Porque lá tinha 40 tocos, tinha 5 ou 6 trucados, tinha 3 carretas, 2 bitrem, empilhadeira, carro pequeno, e eu era o cara, mas do trabalho. Então eu tinha que fazer tudo para mostrar para os caras que eu sabia, e quando eu fosse cobrar, eu tinha que cobrar deles. E isso me levou a ser manobreiro, porque quando eu cheguei lá eu não sabia dirigir, nem sei até hoje. Então, eu nunca dirigi. Lá dentro eu era obrigado a dirigir. E o meu patrão me disse, eu não vou te dar manobreiro, porque um cara de 45 anos tem que saber dirigir, ou então é analfabeto. Aí disse, pois eu sou analfabeto. Mas só a partir de amanhã, me deu um cara para me ensinar. E dentro de 2 horas eu já estava dirigindo dentro do armazém. E é tanto que o cara até pensou que eu já sabia. Eu nunca entrei num trem desse para dirigir, não. Entrei como passageiro. Mas a necessidade faz a gente se especializar. E aqui eu fiz de tudo. Quando foi 2014 que eu tive que completar, 2009 que eu tive que completar mais 5 anos no SSS,
Em 2014 eu me aposentei e fiquei mais 2 anos. Só que aí eu já estava mais solto, então eu já comecei a trabalhar publicações, isso Sim. tudo. E antes um pouco, 2000 eu ganhei um concurso nacional, aí me deu mais força, aí eu fui Mais lendo ânimo. alguns concursos e tal. De 2014 para cá, eu publiquei 126 cordéis, 120. Publiquei 4 livros solos e publiquei isso aqui e estou criando toda essa grama de coisas que acontecem com o cordel em São Gonçalo. Então, quer queira, quer não, hoje eu sou referência em São Gonçalo. E aproveito para convidar a galerinha aí da literatura e da arte para ir amanhã lá no Adelino Góes, aqui pertinho, para a gente comemorar o dia 8, quer dizer, hoje à noite, né? Sim. É porque amanhã é outro serviço que eu tenho que fazer, que já é... Tá certo. Hoje vai ser... Hoje vai ser a partir das 18 horas, quem tiver por aqui por perto pode ir lá. E no dia 17 aproveitar para a gente fazer essa festinha lá na FSP, mas para a entrega de prêmios. Sim. E a gente está andando aí com o cordel, está muito bem, obrigado. É bacana. Zé, conta pra gente se você tem algumas inspirações, alguém que te inspira, né? Começou lá no literário mesmo, você se inspira, você espelha alguém? Eu me espelho muito, quando eu trabalho sonetos, eu me espelho no Augusto dos Anjos, é tanto que eu tenho uma obra que às vezes essa obra ela meia que parece, mas aí eu também me espelho, porque o cordel ele tem um tripé. O cordel ele tem métrica, rima e oração. Sim. E todos os estilos de poesia que é técnica, elas estão dentro disso. O que é a métrica? É a medir o verso dentro de uma escansão. O que é a rima? São os encontros de sons no final de cada verso. O que é a oração? É o enredo. Sim. Então, se você escreve alguma coisa que não tem pé nem cabeça, e quando nós até dentro do nosso popular, quando alguém escreve algum verso com desmétrica, a gente chama de pé quebrado. E tem várias outras denominações dessas nas estrofes e tal, que não vai ser o caso de eu estar explicando agora, que o tempo é curto. Mas a gente procura trabalhar isso de uma forma que seja legal. Porque tem muita gente que diz que a técnica, ela poda, ou então prende. Mas não. Quando você se acostuma, ela te chama. É automática, ela te chama. E eu costumo dizer que nós falamos em 7. O que é 7? É redondilha de arte maior. São 7 sílabas poéticas. Se a gente fizer um controle com a nossa respiração, a gente está falando de 7, por causa das pausas que a gente dá e por causa da sílaba que a gente usa forte. Então, eu digo, ó, que saudade que tenho, eu estou falando 7. Amigo, preste atenção, eu estou falando 7. João, chega aqui que eu quero dar, aqui estou falando 7. E por aí vai. Então, essas frases que eu estou dizendo são frases soltas, mas todas elas, se você for contar, vai ter 7 sílabas poéticas. E aí, depois disso é que vem a décimo, decassílabos, a ondecassílabos, e voltando tem a arte menor, que são 5 sílabas, e por aí vem. Vai. Agora, as minhas inspirações é o cotidiano, porque eu na realidade, quando eu estou ouvindo alguém, eu pego dali alguma coisa de essência e muitas vezes depois eu emprego. E eu emprego de uma forma legal, mas eu tenho outras maneiras. Mas se eu sento aqui com o intuito de escrever, mesmo que eu não saiba o que é, mas eu tenha uma frase, uma palavra, ou então tenha assim, uma oitiva de alguma coisa, eu tomo aquilo como partido e vai embora. O processo criativo já está meio que natural, né? Natural. Você já tem esse... Não seria automático a palavra, mas seria natural mesmo. É uma coisa que vai influenciar. Bem natural. Você já participou de alguns festivais, nos sarais e tudo mais? Aqui em São Gonçalo, os saraus que existem, todos eles, 90% deles eu já participei, mas convidado. E em relação a concorrer,
Eu concorro muito pouco na UBT, porque eu não me sinto à vontade para estar concorrendo. Sim. Mas eu tenho alguns prêmios das UBTs, inclusive UBTs do Brasil. Só que não são muitos, Sim. mas eu tenho uma boa leva de troféus. Inclusive eu já participei, ganhei 2 troféus Arte em Movimento, que é um troféu que é dado por Zé Pereira, que é de São Paulo, e esse é indicação. Eu fui indicado 2 vezes e as 2 vezes eu levei. E para melhor acontecer, no ano passado eu fui convidado para participar da distribuição desse troféu aqui em São Gonçalo, o qual nós entregamos a 63 pessoas da arte. E esse ano nós vamos novamente repetir a dose, só que esse ano nós vamos dar 70 troféus a personalidades do lugar, mas artistas que façam, aqueles artistas que atuam. O cara está sentado ali no banquinho dele fazendo o seu crochê. Eu passo ali e vejo, ele é um artista, mas não tem visibilidade. Então, para que ele tenha um reconhecimento de alguma forma, a gente o convida e dá esse troféu. Então, nós já fizemos isso com aquele que trabalha ali fazendo placas. O ano passado nós demos a ele. E a outras pessoas, esse ano nós estamos com vontade de convidar pessoas que trabalham com o grafite. Bacana. Pessoas que trabalham com a reciclagem, que tem uma rapaziada aí que trabalha com reciclagem com arte. Pessoas que trabalham com folia de reis, a gente está com essa pretensão. E nós vamos dar esse prêmio em outubro. A gente só vai procurar achar um local, porque como ele não tem cunho financeiro e o objetivo é homenagear, a gente não tem verba, é tudo voluntário. E inclusive o local, quem me deu o local vai aparecer como sede do troféu, mas não tem nenhuma verba para cobrir isso. Acho que falta um pouco de incentivo por parte dos órgãos públicos também? Um pouco não, falta totalmente, é total. A gente tem, graças a Deus por isso, o Teatro Municipal que agora está funcionando, mas tem todo um processo para a gente... Muita burocracia. A gente tem lá no Clube o espaço que é teatro... É do Rodrigo, filho do Otto Sampaio, que o ano passado ele nos deu. E ele nos deu, nós não pagamos nada, fomos aceitos bem lá, mas a gente não pode, porque como ele é um órgão particular e é uma coisa que demanda verba para poder fazer e manter, a gente tem o bom senso de achar que não tem que estar todo ano pedindo. Mas se ele me ouvir e quiser me ajudar nisso aí, Rodrigo, estamos aí. Pode só abrir e dizer que eu posso ir te procurar, que eu Toda ajuda é sempre bem-vinda, né? Toda ajuda será bem-vinda. Quero fazer um agradecimento aqui à Sueli, lá do ICBU. A Sueli, ela nos cedeu a sala nobre do ICBU, desde o primeiro concurso até o terceiro. Esse ano ela, por questões óbvias, e a gente sabe disso, questões mesmo que não tem como a gente dizer que é uma falácia, uma história, não. Porque não pode mesmo esse ano, por motivos que a gente sabe. Então, aqui, Sueli, de público, eu quero te agradecer e graças a Deus por você ter nos apoiado durante esses 3 anos. Agora a gente está correndo atrás da FFP, porque a gente tem feito alguns trabalhos lá. E os saraus de São Gonçalo, todos eles, eu não sei se são subsidiados, porque os meus movimentos não são subsidiados. Esse ano, eu não vou nem ficar falando aqui como choro, porque o Apologia está me apoiando esse ano também, e esse ano ele está me apoiando com uma parte da edição do livro, mas
Eu sou o dono do projeto no sentido, mas também sou o cara que banca. Você que faz tudo, dedica tempo, tudo. esforço, né? E o dinheiro. E o dinheiro Eu arranjei uma parceria em Fortaleza, o Lucaroca, que ele vai, além do livro, ele vai fazer 3 edições dos primeiros lugares. Eu estou agradecendo a ele. O Lucarocas é uma editora muito boa em relação a publicar cordel. Quem quiser só entrar em contato. Lucarocas que você vai achar, e ele é um cara de bom preço. Porém, eu tenho os troféus, eu trouxe de Sergipe esse ano, porque o troféu do concurso ele tem uma característica: não existe em lugar nenhum, porque eu mando fazer. Sim. Então, quando a gente manda fazer, a gente pede do nosso jeito, então já encarece. Sim. E esse ano, para eu conseguir, eu tive que fazer uma parceria com o Luiz, com o Antônio Cruz, que é um grande artesão lá de Sergipe. E ele nos ajudou com isso, mas mesmo assim eu tive que pagar. Só que eu paguei mais barato. E por aí vai, a gente, sem a gente fazer amizade, sem ter... Eu trabalho de uma maneira coletiva. Eu nunca digo que sou eu o dono da coisa. Nós somos. Sim. E como eu digo lá para o pessoal do IFAM, que eu faço parte de uma organização lá de salvaguarda do cordel, que a gente tem que trabalhar coletivo. Com certeza. E quando se trabalha pensando no coletivo, a gente tem um resultado melhor do que se pensar unilateral, só do nosso lado. Com certeza. Até porque a arte qualquer tipo de arte, né, já é um movimento, algo coletivo. Porque por mais que você faça, você faz para os outros também, né, apreciarem. Esse ano eu estou com um slogan, inclusive eu botei lá no meu muro: cordel na cesta básica. Bacana. Isso é um pensamento que eu tenho de conseguir fazer com que a rapaziada da política entenda que a gente só chega onde chegou e só chega num lugar bom se a gente tiver educação. Sem educação não se chega a lugar nenhum. Eu ia até perguntar isso para você. Como é que você enxerga o cordel como ferramenta transformadora, né? De educação, de ser de resistência? Ensino da literatura de cordel nas salas de aula. Esse ano o cordel como um instrumento de inclusão e acessibilidade. Então, o meu enxergar pode não ser amplo, mas ele tem um foco para dizer que o caminho é a acessibilidade, o caminho é a inclusão. E o cordel nas escolas, eu tenho um projeto que eu faço desde 2018, por aí assim, que é o cordel nas escolas, e eu frequento. Sim. Eu levo cordel, dou oficina e tal. Então, o meu pensamento é esse: sem educação não tem crescimento. E o cordel ele está inserido, porque o cordel, quando ele chegou aqui, ele não era isso. Ele era 4 versos, vindo de Portugal, e aqui chegando lá em Salvador, por volta do século XVIII, final de 18 para 19, aliás, era o século XVIII, 18 para 19, né? E esse pessoal, quando chegou, ele veio com os navegantes e ficou ali, foi jogado ali e os repentistas, o pessoal que trabalhava em Salvador, que eram também pessoal do cais e tal, eles viram isso, gostaram e começaram a tocar também suas violas e levar para as cantorias. Então, a partir da cantoria, o cordel foi se modificando, não foi do dia para o outro. Aí apareceu um cara chamado Silvino Pirauá, fez uma modificação, veio um outro, Zé Duda, juntou, aí depois chegou Leandro Gomes de Barros e trouxe para esse formato, e aí começaram a escrever e foi indo, nós chegamos aqui. Hoje nós já estamos bem evoluídos, porque hoje nós temos capa
com xilogravura ou não, mas é uma capa. Sim. E o lance da xilogravura, ele é um casamento, ele não é uma obrigatoriedade. Sim. É um casamento que deu certo, até porque a xilogravura ela é muito mais antiga, ela é milenar. Sim. E não foi essa xilogravura milenar que veio para cá. Foi uma necessidade dos poetas apresentar o seu trabalho melhor. Sim. E o que eles fizeram? Primeiro, eles pegaram aquele carimbo que alguns artesãos faziam, não era nem chamado de artesão, faziam para os secos e molhados, dando nome e preço para as mercadorias. Sim. Então, a partir daí veio, e depois isso ele vinha como capa cega. A capa cega era sem nada, só com... Às vezes não tinha nem o nome, só a proteção, às vezes só o nome do autor. E daí veio, em relação a essa xilogravura, veio outras coisas antes. Veio primeiro o cinema. Sim. Cinema, os irmãos estavam chegando com essa coisa bonita, então estava trazendo mulheres de outros países, as atrizes muito bonitas. Então quem tinha dinheiro comprava aquela coisa, estava lá, que eu não estou dizendo nada técnico aqui, porque o momento é bem a gente conversar. E a partir daí começaram a sentir a necessidade de apresentar melhor o trabalho. Sim. Então, quem não tinha dinheiro, e aí vem aquela história de quem não tem dinheiro quando a história, no caso lá, quem não tinha dinheiro fazia. Então, os caras começaram a pegar ferramentas rústicas. Um exemplo, uma faca que quebrou, um garfo que quebrou, eles amolavam ali e ficavam cavucando para fazer uma espécie de uma capa. Aí começou a aparecer imagens, essas imagens que a gente vê hoje. Sim. E imagens bem rústicas, sim. que eles foram botando. E isso se tornou prática só a partir de 40, 45, por aí. Às vezes até um pouco mais para cima. Porque em 1906, 1905, foi a primeira tentativa, que foi essa que não deu certo. Aí em 1925, outra tentativa que aí já estava mais estruturada. E quando chegou em 1940, 45, nessa década aí, apareceu os que ainda hoje estavam, agora recente, 2, 3 anos atrás, ainda estavam em evidência, que são os maiores no caso. E hoje nós temos a xilogravura, que ela deu tão certo que esse casamento, que tornou-se na cabeça dos estudiosos uma obrigatoriedade. E eu desconstruo isso. Sim. Porque eu tenho aqui, se você ver, eu tenho aqui xilogravura, mas também eu tenho imagem de tudo que é jeito. Sim. Aqui, por exemplo, é xilogravura. Sim. Aqui é xilogravura. Mas isso aqui é foto. Entendeu? Então, eu pego... O que acontece? Antigamente isso barateava, hoje encarece. Porque se eu pegar um Ciro, eu acho que eu não trouxe o livro aqui, que eu tenho o Ciro, mas eu tenho, não trouxe, que é um livro que eu participei lá do Rio, eu não trouxe. Esse livro, ele tem o Ciro. O Ciro, para você pegar só a imagem, ou seja, você não consegue pegar a matriz. Você paga na faixa pequena assim, 600, 800 reais. Mas lá no Nordeste, esse aqui, por exemplo, me custou 250 reais. Me custou 250 reais e eu trouxe a matriz. Só que para eu trazer a matriz, eu paguei 80 ou foi 90 de correio. Eu tenho. Cadê um que eu tenho a matriz? Esse aqui também eu tenho a matriz. Esse eu paguei 270, mais a viagem. E por aí a gente vai. Esse aqui eu paguei mais barato, esse aqui eu paguei 180. A matriz? Não, sem a matriz. Com a matriz a gente vai e traz, tem que trazer. Então, hoje encarece. Por encarecer, eu vou para cá. Entendi. Porque mais prático, né? Mais viável também. É mais viável. Eu não estou desmerecendo a xilogravura, não. Pelo contrário. Sim. Eu só estou mexendo no meu bolso como eles mexeram antigamente. Eles não botavam a cara bonita porque era caro. Então eles foram lá uma alternativa. Está fazendo do jeito que dá, né? E o mais interessante de tudo isso é que hoje
a gente tem alguns pensamentos, e esses pensamentos são pensamentos errôneos, de que só é cordel se tiver a xilogravura. Não tem, ou então de que a xilogravura é obrigatória. Não. Aí vem aquela polêmica do cordão. Essa polêmica eu tento desconstruir de tudo que é jeito. Porque, do varal. eu não concordo. Eu, como criança, eu nunca vi isso. Quando eu cheguei em Fortaleza em 73, eu chamava de folheto. Não chamava nem de cordel. Por quê? Porque esse cordel ele foi a partir de uma visita de um francês aqui no Brasil em 1949. Chama-se Raimundo Cantel. A partir daí que virou. A partir daí é que ele viu isso, ele veio para uma coisa, não encontrou o que ele queria, foi para Recife e viu esses folhetos espalhados no chão, porque o Nordeste sempre fez isso ou num balaio, ou numa mala, ou numa lona, dependendo de como. E geralmente na lona ele tinha as pontas amarradas em alguma coisa, que é para quando viesse o rapa, ele só levantava as pontas e saía correndo com aquele paraquedas nas costas, cheio de cordel, entendeu? O varal mesmo em si? O varal nunca existiu, até porque eu tenho uma teoria comigo, como eu sou nordestino e sei que Nordeste, principalmente ali naquelas praias, naquelas cidades praianas, naqueles interiores que são litorais, é um vento que não acaba mais. Aquela areia chega dói quando bate em você. Imagina esses cordéis. Voar tudo. Quer dizer, essa é a lógica que eu tenho. Quanto à lógica do cordel, 1885, lá em Portugal, aliás, ainda existe hoje esse dicionário que chama-se Caldas Aulete, e ele trouxe grafado a primeira vez, se referindo ao cordel como torçal, como cordão, como corda, e com uma ligeira fala dizendo que a literatura também. Só que essa literatura não era essa. Era receita, orações, falando sobre alguém, mas folhas soltas. E esse não, esse aqui ele vem, cordel, ele é versificado, grampeado, arrumado direitinho. Então não tem nada a ver com o de lá. Ainda hoje não. A gente está exportando para Portugal, para a África. Eu tenho um cordel meu que está em Moscou, eu tenho um que está na Alemanha, eu tenho um que está na França, eu tenho um que está na Alemanha. Teve uma vez que uma pesquisadora aqui levou 43 cordéis meus e 2 livros. Então, a gente está exportando. Ele veio aliás, ele não veio de Portugal diretamente, porque quando ele veio com os portugueses, mas ele já vinha lá muito antes, trazendo, e ele fez a viagem pela Península Ibérica, voltou para Portugal, veio para cá, e esse Raimundo Cantel, lá em Peltier, na França, ele fundou uma cordelteca. E levou os cordéis aqui, levou pessoas daqui para falar sobre o cordel lá. Então é isso, a gente tem que desconstruir algumas coisas que estão construídas. Quando eu chego num local que está assim, cheio de bandeirinhas de cordel, eu digo, tira isso aí e bota bandeirinha que é melhor. Ou então, quando eu estou em algum lugar que as pessoas começam a falar que não era. Que é uma regra, né? Nunca foi. Entendido. Zé, você tem alguma inspiração assim, na sua carreira, né? Como cordelista? Você tem mais alguma inspiração que você almeja chegar ainda, alcançar ainda? Cara, quem não tem? É o que move a gente. Né? Quem não tem? O que me move, e eu nunca fico um dia em casa. Eu estou sempre andando e sempre em prol do cordel. Eu tenho um mentor que chama-se Otto Sampaio, que ele faz assim. Aqui é uma régua. Nós já andamos até aqui, tem isso. O que resta para mim é isso aqui. Nesse aqui, eu tenho todos os meus sonhos e tem toda a minha objetividade em relação ao cordel. O que é isso? Publicar? Já publiquei. Coletânea, eu já tenho 140 que dá no saco. Não me convida, eu digo que não quero. Coletânea.
Jabuti, eu tenho que arranjar uma grana para concorrer. Sim. E eu acho que se eu preparar um livro bom para o Jabuti, eu preparo, eu tenho. Mas não foi ainda o meu objetivo, porque todas as coisas que eu me proponho a fazer, eu procuro fazer bem feito. Sim. E os meus objetivos, os meus sonhos atuais, são fazer com que o cordel ascenda em São Gonçalo. Sim. Eu estou com um projeto de lei com um vereador, esqueci o nome dele, é Juliano, ele foi a primeira vez. Porque a Valviesse, no mandato dela, ela me deu a cidadania. Então eu sou cidadão gonçalense. Sim. Menção honrosa, eu tenho a vontade lá. E eu não estou dizendo que não me dê, não. Pelo amor de Deus, pode me dar. Mas eu tenho uma quantidade boa de menção honrosas. O que eu almejo é que o cordel chegue na sala de aula com a autoridade de uma matéria. Sim. Por quê? Porque antigamente a gente chegava nas escolas, era pela porta dos fundos, não era anunciado e ainda mandava falar baixo. E a gente fez isso normalmente. Hoje a gente é convidado, tapete vermelho, a gente tem todo o vozeirão que quiser. Mas nós não estamos oficialmente na sala de aula, apesar de nós termos doutoras em oncologia dando aula de oncologia em cordel, arquiteto dando aula de arquitetura em cordel, isso tudo no Nordeste. E temos pessoas de todos os níveis culturais fazendo cordel. Advogados, médicos, atletas, tudo que você pode imaginar, você encontra um cordelista naquele meio, falando de todo e qualquer assunto. Então, há que se diga que é necessário que ele entre na grade escolar. Aí você diz, mas como? A gente tem um projeto de lei para melhorar duas leis. Aliás, uma das leis a gente não pode se basear porque é municipal, então é deles, é do Rio de Janeiro, cidade. Sim. Mas a do Estado, que abrange a gente, nós podemos fazer uma lei que fortifique, que veemente a possibilidade da gente ensinar cordel nas salas de aula. Qual o embate aí? O embate é que eu estava conversando com o vereador e eu não sou formado por nenhuma faculdade em nada. Eu sou um cara que eu sou autodidata em todos os sentidos, inclusive no meu trabalho de poeta. Então, quando chegou aí, houve uma parede. E aí, como é que a gente vai fazer? Só pessoas que têm faculdade? Só pedagogia, né? Aí vai ser em qual área? Aí eu dei as ideias. Digo, olha, o que você pode é fazer com que esses professores que já são da rede tenham um auxiliar oficineiro. Sim. Porque aí ele entra. Mas a gente vê por aí muitos, eu vou chamar de charlatão, mas eu acho que a palavra não seria tão fácil. Então essa não. Mas essa semana mesmo eu fiz uma crítica sobre uma pessoa que estava vendendo lá uma cartilha e não era nada de cordel, era livros, versos brancos. A gente até num grupo fechado a gente criticou muito isso. Sim. Mas a realidade é que precisa se fazer com que o cordel ele se estabeleça. E o estabelecimento dele nada melhor e nem mais ideal do que a escola. Sim, com certeza. Entendeu? Sim. E no Nordeste, eu acho tão bom falar do Nordeste. No Nordeste, crianças de 11 anos já estão escrevendo cordel e escrevendo bem. Por quê? Porque o nordestino já nasce com cordel na veia. Exato. Entendeu? E aí, você tendo isso dentro das escolas também, você vai solidificar muito mais, né? Se encaminhando aqui para o final do nosso bate-papo, se você quiser deixar um agradecimento, deixar seu recado final para o pessoal, fica à vontade, tá? Tá. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao jornal, né? Obrigado. Por essa oportunidade, e volto a dizer o que eu disse logo no início, é raro a gente ter esses espaços e quando a gente tem que aproveitar. O Jornal Gonçalense está fazendo isso
E isso é muito bom para a cultura de São Gonçalo. Nós sabemos que a gente tinha jornais aqui que foram obrigados a fechar, e esses fechamentos são muito perniciosos para a nossa cultura. Sim. A gente tem que lembrar que a cidade tem 1.200.000 habitantes. Não concordo que caiu, tá? Pode vir os técnicos dizer que caiu, mas não concordo. Não fizeram foi ir lá contar os caras, porque não deixaram. E essa coisa faz com que a gente diga assim, poxa, uma cidade de 1.200.000 habitantes tinha uma livraria pública que fechou, da nossa amiga Virgínia. Tinha uma biblioteca que, não sei por que cargas d'água ou quais os motivos, fez com que os dirigentes levassem essa biblioteca para um esconderijo, porque hoje ela está escondida lá atrás do batalhão, do lado, atrás do posto, tem uma subida que eu não sei, ninguém sabe onde está. Quem não for da área ou quem não for do ramo não sabe onde está. Então, dizer que qualquer abertura que a gente tiver na imprensa local ou qualquer outra imprensa é muito bem-vinda. E o Gonçalense está fazendo isso com a gente. Fica à vontade. Porém, eu tenho uns agradecimentos a fazer. Meus parceiros, Pablo Ipon, que é um cara excepcional no que ele está fazendo junto comigo. O Adelino Góes, com a sua estante visto, Carolina Maria de Jesus, eu levo sempre o nome, Carolina Maria de Jesus, que ele faz um atendimento de empréstimo de livro, doação de livro, e a Apologia Brasil. E por levada, o nosso amigo Lucaroca, lá em Fortaleza, e o nosso amigo o artesão Antônio Cruz, que ele nos ajuda muito. E no mais, muito obrigado, meu Deus. Deus abençoe por isto. E nós estamos aí para fazer o bem ao cordel. Perfeito, né? Então é isso, rapaziada. A gente vem chegando no final aqui da nossa entrevista, do nosso bate-papo com o Zé Salvador. Curte, compartilha, se inscreva. E a gente vai deixar as redes sociais aqui do Zé, para quem quiser acompanhar ele lá. E ele vai finalizar a sua entrevista agora aí recitando o cordel dele. Tá, eu vou recitar aqui uma estrofe de Galope à Beira-Mar, e isso faz parte de cordel, que eu digo assim: não perca o calar oportuno ou inciso, procure falar o que mais se aproveita, levando na fala uma boa colheita, só fala o que for necessário ou preciso. Se o mal está na fala, então seja conciso, retarde essa bilis, cessando o paurar, se façam abraços pra gente abraçar, se vê as palavras não jogue ao vento, só jogue-as pra gente, o que dá crescimento, cantando galope na beira do mar. Falou, galera, um abraço, até a próxima.